Fala, povo, de volta com o podcast Antenado e hoje a gente vai conversar com uma vereadora de Natal. Ela foi a mais jovem vereadora de Natal eleita na eleição municipal passada. Eu tô falando da Brisa Brack. Tudo bem, Brisa? Olá, Eugênio, tudo bom? Como é bom te reencontrar. Dá também um oi para todo mundo que acompanha o podcast. Tô super feliz com o convite. Vamos bater esse papo aqui que vai ser bom. Vamos sim, vamos conversar bastante. Brisa, você passou o primeiro mandato, 4 anos, né? Foi eleita ali com 22 anos de idade, a mais jovem vereadora a alcançar uma cadeira na Câmara Municipal. Aí eu pergunto, valeu a pena esses 4 anos? O que é que você aprendeu? Por que que você quer agora renovar seu mandato? Você já é pré-candidata, né? Sou pré-candidata à reeleição agora em 2024 e valeu a pena. Foi muito desafiador, até porque eu assumi um mandato de oposição, né? Já em 2021 me tornei líder da bancada de oposição à atual gestão da prefeitura, o prefeito Álvaro Dias. Então foi muito desafiador, mas também foi um processo de muito amadurecimento. Amadurecimento individual e amadurecimento coletivo também, de aprender a lidar com o mandato, tratar as demandas da população através da via institucional, né? Eu já era da política, mas dos movimentos sociais. Então, eu fazia política há muito tempo, mas fazia no DCE da UFRN, fazia no movimento de mulheres, no movimento estudantil, através dessa ótica dos movimentos sociais. Então, quando eu assumo o mandato, eu passo a entender como levar todos esses sonhos que eu tinha, gigantes, ousados, para dentro dessa esfera, que ainda é uma esfera, inclusive, é muito desafiadora, né? Eu digo que a gente tem um desafio de construir uma nova cultura política a passos lentos todos os dias, porque tem uma estrutura como um todo que ainda é muito conservadora, que ainda é muito da política tradicional. Então, assim, foi muito desafiador, mas eu me encantei. E exatamente tratando sobre isso da política tradicional, você imaginava que aos 22 anos, você que normalmente, o que a gente vê de políticas mulheres? Ou ela é filha de, ou ela é mulher de, Sim. Né? E aí você vem de uma história que seus pais não são políticos. Não são. Não tem nada a ver com política. Inclusive, quando eu fui eleita em 2020, né, nas primeiras entrevistas, dentro da Câmara mesmo, eu tinha que responder muito, assim, as pessoas perguntavam, mas quem é seus pais? Sua família é do partido? É de sindicato? É de algum lugar? E meus pais nem moram em Natal, assim, não são da política. Eu vim morar em Natal com 15 anos, né? Já tô aqui há mais de 10 anos. E desde que me mudei para Natal, eu sempre vivi muito a cidade, então eu dependia de transporte público, andava de ônibus. E isso me fazia me engajar também nas questões. Mas você imaginava naquela época que podia vencer com 22 acho que a gente anos? estava vivendo, sem esse histórico, vai? A gente estava vivendo um processo em que muitos jovens estavam entrando na política, então isso dava muito mais esperança, né? Eu tinha visto a eleição da Natália Bonavides para vereadora, por exemplo, que foi, assim, uma das primeiras, né, aqui na nossa cidade a começar. Então, assim, a gente tinha uma esperança, acreditava que era possível, mas claro que também foi surpreendente, né? Assim, eu ouvi muito que eu fui o elemento surpresa de 2020 da eleição, né? Quase ninguém esperava que a gente fosse, de fato, conseguir chegar na Câmara, mas a gente tinha confiança, assim, a gente sabia que a gente estava fazendo um trabalho que era muito coletivo, tinha muita gente junta, organizada, muita juventude, e a gente sentia que existia também um cenário político que favorecia isso, né? De confiar em candidaturas de mulheres, em candidaturas jovens. Não à toa, eu não fui a única jovem, se olhar para o cenário nacional, a ser eleita em 2020, né? A gente teve vários vereadores e vereadoras jovens que se elegeram nas câmaras municipais. Você acha que o jovem hoje é o mesmo daquele ano que você foi eleita, ou mudou, ou aumentou o desinteresse, ou diminuiu o desinteresse? Como é que você vê a juventude dentro da política, ou até mesmo simplesmente passivamente votando? Você acha que o jovem tem interesse pela política? Então, acho que a gente vive, Eugênio, um processo cotidiano, assim, de muita criminalização da política, né? Como sempre parece que política é ruim. Então, quem está na política não presta, se envolver com política é algo que não é bom. Eu sempre digo que se a gente não ocupar esse espaço, aqueles que estão lá há gerações e gerações vão continuar ocupando, porque não tem vácuo na política. Não é que a gente vai deixar de disputar a política e lá vai ficar um espaço vazio. Isso não vai acontecer. E a gente tem um desafio de tentar entender que tudo na nossa vida é político. Então, assim, as contas que a gente paga, o transporte que a gente tem, a segurança da nossa cidade, tudo isso. E aí a gente pode se engajar e tentar mudar, né, para o melhor que a gente acha que é melhor, ou a gente pode não se engajar e essas questões vão continuar, sim ou sim, implicando na nossa vida.
Acho que a gente tem vivido um processo da juventude, congelamento ou corte de investimento na universidade, nos institutos federais. Então, a gente vê também que existe uma parcela da juventude ainda muito engajada. Agora, Brisa, você está lá na Câmara junto com as pessoas mais diversas possíveis, né? Tem representantes de vários movimentos sociais, né? De espaços da sociedade representados ali, bem diversos. Sim. Como é que é se relacionar com isso? Até porque há muitos homens, é um ambiente extremamente masculino, né? Como é que tem sido esse desafio para você? Já que uma das suas bandeiras é o feminismo. Isso mesmo. Assim, foi bem impactante quando eu cheguei. Posso dizer que foi um choque de realidade mesmo, assim. Então, eu costumo dizer que você perguntar para qualquer cidadão de Natal, assim, natalense, para dizer o nome de 3 vereadores, provavelmente as pessoas conhecem 1, 2, no máximo, aqueles que votaram, que têm alguma relação. Uhum. Mas a gente não conhece como um todo o parlamento das nossas cidades, né? Isso é até um problema mais profundo, assim. A gente não tem uma cultura mesmo de conhecer o parlamento, até mesmo de ter nitidez para que serve o parlamento, qual a diferença da Câmara para a prefeitura, o que um vereador faz e tal. Então, quando eu cheguei, foi desafiador. Acho que eu peguei uma gestão, né, uma legislatura, no caso, que tem mais tranquilidade do que a legislatura passada. Então, algumas figuras, por exemplo, que levavam os debates políticos para o ataque pessoal, para, enfim, uma linha muito pejorativa, de fato, não foram reeleitos. E isso meio que deixou um recado também para essa nova legislatura. Então, que a população como um todo queria um parlamento, queria uma Câmara que fosse mais respeitosa, mesmo que a gente tivesse opiniões divergentes Sim. na política, que a gente fizesse o debate na política. Somos adversários, não inimigos. E não se atacando pessoalmente, como a gente via situações lá na Câmara, por exemplo, na época, enfim, Natália, Luiz Almir, tantas outras figuras que estavam lá dentro ali da Câmara. Então, foi uma legislatura com muito mais respeito entre os vereadores e vereadoras. Claro que o fato de ser uma mulher e de ser uma mulher jovem me impõe outros desafios, né, no sentido de me impor mesmo para ser ouvida, para ter a minha opinião levada a sério. Eu lembro que quando eu cheguei lá no primeiro ano, foi o ano da votação do plano diretor. E aí, o plano diretor era uma das temáticas prioritárias do nosso mandato. Eu já acompanhava o processo do plano diretor antes de ser vereadora. E algo que eu ouvi muito lá dentro era como isso surpreendia, porque eles a gente achava que você ia entrar aqui só para falar de violência contra a mulher e de juventude. E agora você está vindo debater controle de gabarito, impermeabilidade, solo, zoneamento urbano. Então, isso meio que chocava as pessoas. A gente não esperava que você viesse fazer um debate nesse grau. E eu disse, não, porque a gente está aqui para debater tudo da cidade, né? Se a gente ia debater sobre a vida das mulheres, não é só a violência contra a mulher, mas é também a segurança da cidade, a iluminação pública. Então, assim, a gente olha tudo de um jeito muito transversal. Então, assim, foi muito desafiador. É um perfil muito diferente do meu, né? A grande maioria vem de um perfil da política tradicional, de representações territoriais. Então, muitos são vereadores de bairro, de um certo território. Não é o perfil do nosso mandato. Eu sou uma vereadora de pautas, de sujeitos prioritários, de temáticas prioritárias. Então, quando eu cheguei, muita gente perguntava, qual é o seu bairro? Qual é a sua zona eleitoral? Onde é que estão os seus votos? Eu dizia, não é assim. Eu fui, por exemplo... Aquela coisa, aquele perfil de ter um curral eleitoral para chamar de seu. E quando eles me perguntavam, eu dizia, meu Deus, eu nem tenho o que responder, porque não é o perfil do nosso mandato, assim. Eu, por exemplo, em 2020, não teve nenhuma zona da cidade que eu fui a mais votada, a super mais votada, mas eu fui votada em toda Natal. Então, assim, isso mostra como o nosso público é um público pulverizado. Mas é isso, as mulheres, os LGBTs, as pessoas que pensam esse projeto de cidade, elas estão em todos os bairros. E aí é mais desafiador, porque eu não tenho só um bairro para cuidar, para tratar, para fazer o acompanhamento, né? A gente sempre olha para a cidade como um todo. Então é super desafiador, mas tem sido uma boa experiência. E eu fico imaginando que é ainda mais desafiador por você levantar bandeiras de grupos vulnerabilizados. Você falou aí das mulheres, Você falou dos LGBTQIAPN+. Como é que essas suas bandeiras são encaradas pelos seus pares na Câmara? Então, já na campanha... Porque há muito preconceito ainda. Há muito preconceito, né? Eu gosto até de lembrar que já na campanha eu ouvia comentários como, por exemplo,
Acho que você não precisa falar tanto que é LGBT, acho que você não precisa tanto colocar essa bandeira na sua campanha, porque isso distancia algumas pessoas, você pode perder voto. E eu sempre fui muito assim, eu não ia ser candidata, nem ia ser vereadora, de ser o que eu não sou. Então, eu sempre disse, eu sou isso, eu sou uma pessoa bissexual. Eu lembro que até nos debates, mas assim, dizer, ai, Brisa, você não pode postar foto de biquíni. Eu disse, gente, mas eu amo praia. Tipo assim, eu não vou deixar de ser... Você nasceu na Pipa, praticamente, Exato, né? assim, então eu Seus não pais são vou de lá. fingir ser outra coisa. Eu sou isso e Uhum. se for para dar certo, vai ser dessa forma. E essas são as bandeiras que eu defendo porque é o que faz sentido político, assim. Se não for para ocupar esse espaço, para trazer essas bandeiras comigo, não tem sentido de eu estar lá dentro, inclusive com os desafios de todos os dias, etc. A pauta LGBT foi uma que foi muito interessante, assim, porque parecia que ia ser muito polêmica, mas a forma que a gente foi levando para dentro da Câmara fez com que a gente fosse conseguindo construir muita unidade, até mesmo de vereadores, por exemplo, mais ligados a segmentos religiosos, que em certas votações votaram favoráveis. Eu lembro a votação do nosso projeto da saúde integral LGBT, eu fui lá e disse, olha, eu não estou aqui falando só em meu nome, mas várias pessoas LGBTs deram depoimentos, relatos que vão na unidade de saúde, passam por um constrangimento, o profissional de saúde não sabe lidar com aquela particularidade. Eu não estou falando que a culpa é do profissional de saúde, porque quando ele se formou, isso também não estava lá no currículo, na sala de aula, é uma temática nova. Então, vamos aprovar um projeto que capacita os profissionais de saúde, que garante... E aí a gente conseguiu sensibilizar e todo mundo votou favorável, por exemplo. Uhum. Então, assim, é uma temática que parecia muito polêmica, mas que a gente conseguiu trabalhar dentro da Câmara de uma certa forma, que conseguiu várias conquistas, né? A saúde integral LGBT foi uma delas, inclusive é uma lei sancionada, hoje já regulamentada, e há outros exemplos também. Então, assim, claro, tem momentos que tem embate, é natural, e eu sempre disse que eu comecei a ser vereadora ainda no governo Bolsonaro. E eu sempre dizia, gente, a gente tem que saber fazer o bom debate dentro da Câmara. Não é o debate da violência, do ódio, do medo. É o bom debate. É tentar convencer através das ideias. É tentar... Enfim, quem convencer e tiver maioria é o parlamento. Vai votar, é democrático, vai levar essa votação. É essa função, né, de um vereador, debater, ter lá argumentos. Exatamente. Agora, Brisa, você já sofreu algum tipo de discriminação pelo fato de ser LGBTQIA+, em algum momento da sua vida? Olha, sofri alguns tipos de discriminação, acho que principalmente no sentido de ouvir muitos comentários desnecessários, comentários que entravam na minha intimidade, por exemplo, de pessoas que não tinham espaço para estar fazendo aquele tipo de comentário em ambientes profissionais, em espaços profissionais. As pessoas, muitas vezes, elas acham que só porque eu digo que sou uma pessoa bissexual, elas têm uma certa intimidade para me fazer perguntas que não fariam para uma outra pessoa heterossexual, por exemplo, né? Então, isso foi uma questão. E algo que foi muito forte também, Eugênio, foi que a primeira ameaça que eu sofri de violência política mais grave mesmo, que foi a ameaça de estupro, né? Foi por ser uma pessoa bissexual. Você já era vereadora? Eu já era vereadora. E foi uma onda de e-mails enviada para várias vereadoras Acho lésbicas. que houve até um processo, né, sobre isso, uma investigação. Tem uma investigação. E foi uma violência política de gênero, mas não foi só por eu ser mulher. Foi por eu me relacionar com outras mulheres. Tanto que o início do e-mail dizia assim, você recebe essa ameaça porque você tem uma doença derivada da doença da lesbianidade. Nossa. Porque eu era, sou bissexual. E aí era toda ameaça de um estupro, enfim, a pessoa dizia que tinha o meu endereço, que ia invadir a minha Aquela história casa. que a gente ouve assim... Aliás, já vou aproveitar o gancho, vamos fazer o antenado com filtro sem filtro. Vamos. É gatilho, hein? Vai ser nessa história aí. Vamos aí. Preparo pro gatilho. Tomara que... Mas eu acho que você tem isso muito bem resolvido hoje, né? Muito bem trabalhado. Então, vamos fazer de conta, né? E é mais ou menos o que aconteceu aí. Que alguém chega para você e diz, você fica com mulher porque você não sabe o que é um homem, porque de verdade... Como é que você responderia isso para essa pessoa com filtro, aquela linguagem para a internet, né, politicamente correto, e depois eu vou perguntar sem filtro. O que é que você pensa mesmo que talvez você não dissesse Cuidado, abertamente? Viu? Vai ter que botar um pi aqui. Não, pode mandar a bala, eu gosto assim. Então, para aquela câmera, Brisa, com filtro, como é que você responderia a essa pessoa que diz que está faltando homem para você? Então, diria que esse é um comentário extremamente machista, lesbofóbico, heteropatriarcal.
né, que reforça que as mulheres precisam dos homens para estarem bem, quando isso não tem nada a ver. Mais do que nunca a gente tem provado que as mulheres podem estar bem sozinhas, podem estar bem acompanhadas de outras mulheres, que comentários como esses levam a situações mais agressivas, como a que eu vivi, de uma ameaça, de um estupro corretivo, como outras mulheres lésbicas, bissexuais, infelizmente são vítimas de um estupro corretivo, que é justamente a violência sexual para tentar corrigir a orientação sexual daquela mulher. Então, cuidado, porque o que você fala, parecendo que é uma brincadeira, uma piada, um comentário que não é maldoso, na verdade fortalece uma narrativa da violência, do preconceito e de uma violência que não é só simbólica, de uma violência que chega, de fato, à violência física na vida das mulheres. Pronto, agora vai ser sem filtro, simplesmente vou dizer na lata da cara o que eu penso, tô de saco cheio disso, sem filtro. Sem filtro, eu diria, não é problema, eu adoro os dois, Deus fez o homem e a mulher e eu tô aqui para aproveitar ambos, é tudo uma delícia. E se te incomoda, pode ficar tranquilo que deve estar faltando homem ou mulher para vocês. Tome! Porque para mim não anda faltando, tô muito bem acompanhada. E é isso. Muito bom, Brisa Braque. Brisa, agora eu vou perguntar desse nome. Brisa, é seu nome de batismo mesmo? Como é que surgiu esse nome? Por que esse nome, Brisa? Muita gente pergunta, né, se eu escolhi o nome para entrar na política, apelido. É um nome muito agradável, Brisa, você já sente assim. Tem gente que pergunta se eu sou da Brisanete. Gente, não tenho nenhuma ligação com a Brisanete, não é da minha família. É meu nome de batismo mesmo. Meus pais moram em Pipa até hoje, né? São apaixonados pela praia. Explicado. Tem uma brisa maravilhosa na Pipa. Exato. E aí, em 1997, decidiram... na verdade, meu pai é artista plástico e lembrou... Ele não é brasileiro, seu pai, né? Esse Braque vem... O Braque, ele é argentino. Argentino. E aí ele... Olá, que tal, chica? Hablas Feliz, espanhol? né, com a vitória da Argentina. Que rico. Hablas espanhol? Sí, hablo. Oh, que rico. Mas tu madre é de Brasil? Daqui, é de Macau. Macau, minha cidade. E aí ele lembrou, na verdade, de uma amiga que assinava os quadros com o nome artístico de Brisa. E aí eles lembraram, estavam na praia, sentindo aquela brisa maravilhosa. Eles ainda moram lá na Pipa? Eles moram ainda. Eu vim morar com 15 anos aqui, já sozinha, né? Já sem os meus pais. Por isso que eu digo que eu vivi muito a cidade, né? Porque eu estudava, queria ir para reunião de movimento, queria participar, fazer curso, fazer dança, ia de ônibus para todo lado. Às vezes eu fico pensando, sabe, Eugênio? Eu com 16 anos andava essa cidade inteira de ônibus para lá e para cá. Hoje eu acho que eu não conseguiria fazer metade das coisas que eu fazia com 16 anos. Não que o transporte fosse ótimo naquela época. Nunca foi. Mas piorou muito. Sim. E eu fico pensando assim, não conseguiria talvez ter tido a juventude, me envolver em tudo que eu me envolvi, dependendo do transporte, que também nem tinha Uber naquela época, era caminhando e busão. Era assim que eu vivia a cidade. Quando você veio para cá aos 15 anos, o que era a sua diversão nesse período? O que é que você fazia? Quais são os lugares que estão na sua memória afetiva de Natal? Lugares que você talvez ainda hoje goste de ir? Com certeza. Essa coisa que eu digo do ônibus, do busão, eu também falo muito com relação à Ribeira. Eu lembro que quando eu vim com 15 anos, o que tinha de mais descolado era você ir no Rua Circuito Chile. Ribeira, na Rua Chile, no Galpão 29, assim, era o mais jovem, o mais descolado, e você ia de ônibus, vivia todo aquele movimento cultural gratuito e esperava os primeiros ônibus passarem no outro dia para voltar, ou pegava o Corujão. E quantos anos a gente ficou em Natal sem ter o Circuito Ribeira, sabe? Quantos anos a gente tá com a Ribeira abandonada pelo poder público? Então, assim, eu fico olhando se tem uma geração de hoje que nem sabe o que é ter 16, 17 anos e ir todo final de semana para a Ribeira, descobrir novas bandas locais. Todo mundo tinha um amigo que tinha montado uma banda que ia se apresentar na Ribeira. Eu, inclusive, tive uma banda. Pois é, assim, então isso tinha uma potência, sabe, da descoberta, da liberdade, do envolvimento com a cultura, até mesmo de um desenvolvimento de uma identidade do ser natalense. O que era ser natalense na nossa juventude? Sim. Era você ir para Ribeira, depois você ir na praia, curtir a praia. Então, assim, isso era muito do meu lazer. Eu já me envolvi muito cedo com o movimento estudantil. Então, já com 15, 16 anos, eu já participava muito de grêmio, ato estudantil, ato das mulheres. Então, isso também era algo que eu gostava muito de fazer, assim.
comecei na política muito nova, nunca imaginei que ia parar na Câmara, que ia virar parlamentar. Eu me filiei ao PT com 18 anos, porque eu queria fazer parte do partido. Né? Muita gente pergunta, você se filiou para ser candidata? Eu disse, não, longe, assim, eu nunca imaginei. E como é que surgiu essa coisa? Ah, vou ser candidata. De onde surgiu o estalo? Porque, né, tem que alguém dizer, vai, né? Alguém disse isso pra Então, você? sempre tem os amigos que empurram, né? Sempre tem ali uma galera convencendo, assim, dizendo, vai. Que história, que ideia, nada a ver. E foi um pouco assim, né? Essa foi a primeira reação. Eu era, era militante da Kizomba, do movimento estudantil. O que é Kizomba? É um coletivo de juventude. Tá, que é do PT. Isso, da juventude do PT. E aí a gente estava um pouco com esse sentimento. A gente tinha feito campanha para um companheiro em 2016, que não era jovem. E aí, quando estava perto da campanha de 2020, a gente dizia, a gente quer fazer a campanha para alguém que seja jovem. E a primeira decisão que a gente fez, na verdade, foi que alguém do coletivo ia ser candidato. Não decidiu quem, mas a gente decidiu que alguém jovem ia disputar as eleições e depois a gente foi pensando qual o nome que seria. E aí, como tinha toda essa questão das mulheres entrando na política, dos LGBTs, aí foram me convencendo que o melhor nome ali para disputar em 2020 era o meu. E aí, assim, eu, na época, era coordenadora geral do DCE da UFRN. Em 2018, eu entrei no DCE da UFRN e tinha apoio de vários amigos que também tinham sido coordenadores do DCE nas gestões anteriores. Então, a gente era meio que um encontro ali de vários jovens que tinham passado pela universidade, a luta estudantil na universidade, e queria levar essa luta aí para a Câmara. Maravilha. Agora, enquanto você estava na Câmara, você falou agora do DCE, ou seja, você era estudante ali da UFRN. Terminou o curso finalmente de História, mas você terminou no meio do mandato. Como é que foi conciliar mandato? Teve estágio que era obrigatório? Foi loucura. Como é que foi dividir o tempo? Eu estava na metade, menos da metade do curso, quando eu fui ser candidata, e aí veio a pandemia, então foi aquela loucura para todo mundo, né? Enfim, muito tempo suspensa as aulas, depois volta, remoto, etc. E aí, quando eu sou eleita, eu digo que foi, inclusive, uma nova realidade para a universidade também, sabe, Eugênio? Porque sim, a universidade já tinha vivido muito de professores universitários serem candidatos e serem eleitos, mas nunca uma estudante tinha sido eleita. E eu era estudante, inclusive, do turno matutino. Então, o meu curso, originalmente, era de manhã. Eu lembro que teve um semestre que eu tive que ir na pró-reitoria conversar porque eu tinha aula do estágio de manhã e eu era presidenta da comissão de educação na Câmara de manhã. E eu dizia, não tem como, gente. Eu fui eleita, eu tenho que estar na comissão de educação. E eu precisava assistir aula à noite e o curso dizia que eu não podia assistir aula à noite porque eu era da manhã. Então, assim, a universidade teve que se adequar também a uma nova realidade. Acho que isso é simbólico, né? Depois a gente já teve outros estudantes, por exemplo, que assumiram também por certos períodos na Câmara Municipal, como o Gork, depois Camila. Então, é como se eu sentisse que eu abri caminho para essa realidade de, não só os professores, mas os estudantes também podem, em algum momento, estar ocupando um cargo eletivo. Entendi. Suas bandeiras para a disputa desse segundo mandato continuam as mesmas? Como é que você acha que o eleitor que votou em você vai continuar votando? Como é que você espera alcançar novos eleitores? Então, a gente continua com as pautas que a gente sempre defendeu, porque são pautas, de fato, do nosso sentido político de existência, o feminismo, a luta pela população LGBT, a luta antirracista. E tem a pauta da cultura, que não necessariamente em 2020 já era tão prioritária assim no mandato, mas em decorrência de tudo. Inclusive, quando a gente assumiu o mandato em 2021, a cultura estava extremamente prejudicada com a pandemia, né, com a ausência de espaços de fomento para a cadeia produtiva da cultura, e hoje a cultura é uma das pautas prioritárias do mandato. A gente tem acompanhado aí a demora do pagamento dos cachês dos artistas aqui em Natal. Um problema grave. É um problema gravíssimo, né? Temos estudado, aprofundado muito como que isso pode funcionar de uma outra metodologia que valorize, de fato, o trabalhador da cultura, né? Eu questiono muito porque ninguém contrata alguém para dentro de casa para fazer um serviço e diz que vai pagar aquele prestador de serviço 3 meses depois, 5 meses depois. Não é normal. Você não chama um encanador, um eletricista, você não contrata nenhum serviço. E por que o trabalhador da cultura, a gente normalizou que ele só vai receber 5 meses depois, 6 meses depois, né? Então, assim, a gente tem estudado, inclusive, como outras capitais... Assim, as leis até permitem, né? Tem a coisa de ser serviço público e poder pagar com 3 meses, mas 5 meses, 6 meses...
aí já é um pouco demais, Não, né? e sem previsão exata, né? Você É. não tem uma previsão exata. Uhum. Isso é muito difícil. Sim. Então, a gente tem se dedicado muito em cima dessa pauta. E mais do que isso, dos próprios equipamentos culturais da nossa cidade. A gente está vivendo agora um momento super importante do Teatro Sandoval Vanderlei, que é o teatro lá do Alecrim, que está Sim. há mais de 10 anos com as portas fechadas. Então, desde que a gente assumiu o mandato, eu fiz várias visitas de fiscalização na obra, né? O pessoal da obra já me conhece, assim. Eu chego lá, já sou conhecida. Falta botar o telhado, botou o vidro. Então, eu estou acompanhando cada passo. E como é que tá o teatro, já que você Ele tá tá acompanhando? perto. Eu fiz há 15 dias atrás, eu tive lá no teatro numa visita. Ele tá muito perto, de fato. Né? O que falta agora, principalmente, é a parte de mobiliário. Então, a parte mais estrutural da reforma foi finalizada. Uhum. Tá aguardando mais o mobiliário chegar. Mas uma grande luta agora é sobre a gestão do teatro. Como que vai se dar, né? O prefeito encaminhou para a Câmara, inclusive tá aí para ser votado, um projeto que é para fazer a cessão do teatro por 20 anos para a iniciativa privada cuidar da gestão do teatro. Na nossa concepção, a gestão do teatro deveria ser uma gestão compartilhada. Deveria ser de responsabilidade pública, né, da própria prefeitura, da própria gestão pública, e ser uma gestão, inclusive, em modelos compartilhados, como a gente tem teatros em Minas Gerais, BH, que tem modelos de gestão compartilhada com coletivos teatrais, com as universidades, com os grupos teatrais da cidade, Uhum. e não, enfim, gasta todo o dinheiro público para reformar o teatro, e aí, quando ele está pronto, você passa para a iniciativa privada até sem contrapartida, né? Porque se fosse para fazer uma sessão, poderia ter sido um processo diferente, inclusive, de contrapartida no próprio processo de reforma do teatro. E aí um equipamento público, né? Você reforma, gasta dinheiro público, vai ceder para um privado que vai cobrar ingresso. Exatamente. Né? Então você fica assim, caramba, o Exatamente. nosso dinheiro, o dinheiro público indo para a iniciativa privada, Exato, praticamente, né? Exatamente. Então, assim, é bem problemático. E vocês acham que dá para reverter isso na Câmara? Eu acho que tem muita mobilização, né? Tem tido um apelo muito grande, porque as pessoas... Não à toa, o Teatro Sandoval Vanderlei se chamava Teatrinho do Povo. Uhum. Então, você pega o Teatrinho do Povo, reforma ele, passa ele para a iniciativa privada. A prefeitura não vai ter nenhuma participação nesse modelo de gestão. Não é uma gestão compartilhada entre iniciativa privada e prefeitura, entre os dois, não. A prefeitura, o poder público, fica de fora da gestão. Então, assim, ela perde toda a autonomia, o poder, né, a iniciativa privada fica com total autonomia em cima do teatro. Tem propostas bem preocupantes, como, por exemplo, transformar a sala de ensaio do teatro em uma galeria. E aí você perde uma das coisas mais importantes para os grupos teatrais, que é a sala de ensaio, que está maravilhosa. Eu visitei, assim, é uma super sala de ensaio grande, que, enfim, os grupos teatrais precisam daquilo. E faltam espaços para os grupos, né? Para fomentar os grupos, espaços para ensaio. Enfim, e casas de espetáculo, a gente praticamente só pode dizer que tem, de fato, o Teatro Alberto Maranhão. Exato. Né? Porque o outro, o Riachuelo, é iniciativa privada, Exato. A pauta lá em cima. Agora, Brisa, você também pretende buscar ampliar essa sua base, como eu tinha colocado, essa sua base de hoje, de que forma? Tem uma estratégia para isso? Porque hoje a gente vê uma candidatura do PT, a Prefeitura de Natal, da Natália Bonavides. Você acha que isso vai proporcionar um aumento dessas candidaturas do PT ou de esquerda dentro da Câmara Municipal? Como é que você com certeza, visualiza? Né? Tem algo na política que a gente diz que sempre uma boa candidatura para majoritária, para a Prefeitura, ajuda a fortalecer a chapa de vereadores também. E Natália é uma excelente parlamentar como deputada, é muito querida, né? Já foi muito bem votada nas 2 votações para deputada federal aqui em Natal. E, sem dúvidas alguma, melhor nome que o PT poderia oferecer para esse momento, para a disputa eleitoral. A gente tem uma proximidade muito grande, né? Somos mulheres que entramos jovens na política, feministas, que têm pautas muito semelhantes, a própria pauta da cultura, a relação com o setor do audiovisual, a defesa da população LGBT. Então, acho que isso fortalece a nossa atuação. E mais do que isso, assim, a gente tem um objetivo da reeleição do mandato, mas também de eleger, né? Eu brinco assim, já fui vereadora de oposição a Álvaro Dias, agora eu quero desfrutar também, assim, de poder
estar numa gestão que seja uma gestão dessa mesma linha política, que tenha esse mesmo olhar sensível, popular com a cidade, que constrói uma outra perspectiva. Então, a gente tem muito desejo de ter Natália na Prefeitura de Natal e de ampliar também a nossa bancada de vereadores dentro da Câmara, né? O PT hoje tem 2 cadeiras, quem sabe a gente chegar com 3 cadeiras também dentro da Câmara Municipal, é um desejo nosso. Como eu digo, a gente olha não só para o individual, né? Mas tem que olhar para o coletivo sempre. Quem são suas referências? Tanto de mulheres, de pessoas, que são as pessoas que você admira, né? Que você se inspira nelas? Acho que Natália é uma grande referência, né? Já falei quando ela foi candidata também em 2016, foi eleita para vereadora. Isolda é uma grande referência, porque é uma companheira de antes da gente ser parlamentar, a gente já era feminista, da Marcha Mundial das Mulheres, então a gente tem essa trajetória parecida também de vir do movimento social e depois entrar no parlamento e ter que se adaptar a esse espaço também. E aí a gente tem outras, Fátima também, assim, não tem como, né? Ela é de uma outra geração. E às vezes eu olho para a Fátima e digo, meu Deus, tudo que ela passou sendo uma mulher na política para que eu pudesse hoje, né, ter esse caminho, enfim, aberto e poder ser uma mulher que pode se afirmar dentro desses espaços. Então, são mulheres que são referências. Eu acho que o Rio Grande do Norte, ele é esse lugar de muitas referências das mulheres na política, né? Nós somos o estado em que a primeira mulher que votou no Brasil foi daqui, a primeira prefeita da América Latina foi aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem uma história de muito pioneirismo das mulheres na política. E, claro, tem umas referências nacionais também, nem todas do PT, né? Sei lá, dá uma curiosidade aqui. Eu tenho super referência, por exemplo, na Thalíria Petroni, que é do PSOL, mas que é historiadora também, que é formada em História. Como você, historiadora. Sempre fez essa conexão do que a gente estuda na licenciatura de História, na graduação em História, com a política, que está super interligado. E é isso que eu ia te perguntar, qual é a ligação? O que é que a história trouxe para você na política? Nossa, traz uma outra forma de enxergar a política, né? Porque a política de hoje, ela está completamente conectada com o coronelismo, com as capitanias hereditárias, com, enfim, todo um processo histórico, né, hereditário, inclusive, dos mesmos sobrenomes, das mesmas famílias, das mesmas oligarquias, desse processo de uma política tradicional que foi construindo grupos que disputavam o poder de uma elite política brasileira. Então, figuras como eu, que vêm e ocupam a política e não são derivadas dessa elite política brasileira, trazem consigo uma responsabilidade de transformação mesmo desse espaço, né? Então, quando a gente chega, a gente enxerga aquele ambiente, não como que as pessoas que estão ali surgiram do nada, caíram do céu, mas tem uma raiz histórica para que as coisas sejam moldadas daquela forma. Tem uma raiz histórica, por exemplo, da gente nunca ter tido mais do que 7 vereadoras, 8 vereadoras mulheres dentro da Câmara Municipal de Natal. Mesmo a gente tendo uma população de mulheres maior do que de homens, né? Mas não faz nem um século que a gente podia votar. Não era nem ser votada. Um século é muito pouco no tempo histórico. Quando a gente está estudando, né, história na historiografia, é muito pouco. 100 anos é assim, é um sopro no tempo histórico. E não faz nem isso que a gente podia votar. Então, assim, de fato, compreender esse processo histórico faz com que a gente compreenda. E aí, eu gosto muito da história do tempo presente, né? Eu gosto muito de história contemporânea. Então, a gente enxergar também como a política tem se transformado, esse processo que vem acontecendo desde 2016, no início de 2016, mas em 2018 com mais força, em 2020 com mais força, em 2022 vem um outro movimento, que aí foi menos, por exemplo, de mulheres jovens, mas muito de candidaturas LGBTs serem eleitas nas casas legislativas, mulheres trans, né, chegando no Congresso Nacional, nas assembleias dos estados. Então, assim, enxergar como esse processo não tem sido um processo individual. Aconteceu só em estado tal, aconteceu só na Câmara tal. Não, isso tem sido um processo de transformação da política mesmo, como um todo no Brasil, e que transforma a própria cara da democracia. Como é que você imagina que vai ser a eleição desse ano? Aí, quando eu pergunto isso, mais especificamente na Câmara, você acredita que vai, em razão disso tudo que você falou, haver uma maior renovação? Como é que você imagina?
Essa é uma pergunta bem desafiadora, né, Eugênia? Assim, porque em 2020 teve uma renovação, uma mudança muito alta de cadeira. Das 29 cadeiras, 15 foram novos parlamentares que foram eleitos, né? Mais de Ou 50%. seja, mais de 50%. Foi, de fato, muito alta. Então, não dá para a gente saber se dessa vez vai ter de novo esse grau de renovação dentro da Câmara. Eu acho que sim, que existe um processo que a gente vive desses novos sujeitos passarem a ocupar mais ainda a política. Então, a gente vai vendo mais candidaturas jovens, mais candidaturas LGBTs, e eu espero que essas candidaturas estejam também comigo lá na Câmara. Quero muito continuar na Câmara. Acho que a gente amadureceu muito, sabe? A construção política, acho que a gente tem ainda mais capacidade de contribuir com a cidade, de contribuir com a fiscalização, que é uma das coisas mais importantes que o vereador e a vereadora têm que fazer pela sua cidade, de contribuir. Eu digo que às vezes eu me sinto um megafone dentro da Câmara. Então, essas vozes que historicamente foram excluídas, que não eram ouvidas, que eram deixadas de lado, terem uma representação que traz essas vozes, que é um megafone dentro do parlamento, para essas demandas de grupos vulnerabilizados, marginalizados, invisibilizados, mas que hoje são grupos que estão também no centro da construção política. Então, as pessoas transexuais, hoje elas estão no centro da construção de uma política pública, como é o Transcidadania. Então, a gente está lá disputando orçamento para o Transcidadania, aprovando a lei do Transcidadania. Então, assim, como que a gente vai vendo realmente uma transformação, assim, que faz diferença, faz sentido. É duro, tá ali, é duro, mas vale a pena. A Câmara é um lugar de falas, e você tem uma fala muito eloquente e clara, lúcida. Eu fico imaginando, você sempre foi assim? Ou isso você aprendeu? Como é que você se tornou essa pessoa tão eloquente no falar, no bom uso das palavras? Eu sempre gostei de falar, tem uma foto que... Então não é de agora não que ela fala. Ah, tá. Tem uma foto minha que eu já usei no Dia das Crianças, eu criancinha, assim, na escola, e eu sempre gostava de ser a menina que ia no microfone, que falava, que apresentava. Tá no lugar certo, na Câmara. Nunca tive muita timidez. E na política, no movimento estudantil, eu sempre gostei, assim, de liderar, de organizar. Eu sempre fui muito inquieta. Então, assim, se eu via que as coisas não estavam dando certo, eu queria me meter, assim, em todo lugar que eu estava. Eu estudei no IFRN. E aí a minha turma ia fazer... Essa turma do IFRN é pessoa do tempo da Etfern, tá? Aí a minha turma ia fazer festa de formatura. Eu lembro que eu não estava na comissão de formatura. Só que depois eu fiquei tão agoniada que as coisas não andavam, nada saía do canto. Aí eu fui lá. entrei e virei presidenta da comissão de formatura. Então, assim, tudo eu me envolvia. Tudo eu queria ajudar, organizar, assim, eu acho que eu sempre fui muito... Você se acha metódica, organizada? Qual seria o seu perfil? Assim? Não, eu acho que eu sou muito proativa, mas eu preciso de apoio na parte mais metódica, mais organizada e uma boa equipe. Você tem as ideias. Eu tenho as ideias, eu quero fazer, eu não tenho a timidez, então eu falo, organizo, eu chamo, eu puxo, mas eu não sou nada virginiana. Tenho lua em virgem, mas nem parece, eu sou muito sagitariana, eu sou do fogo, da ação. Então, assim, eu sou muito da proatividade de fazer, de puxar, vamos. Sempre tive muita coragem, sempre tive muita ousadia. Não à toa, a ousadia foi nosso slogan em 2020, segue sendo, né? Hoje, seguir a ousadia aqui de Natal. Que eu sempre gostei assim, não vamos fazer mais do mesmo, vamos fazer diferente. Isso aqui, aprovar a lei, aprovou a lei. Mas a lei não foi aprovada, agora eu quero tirar a lei do papel. Lei, para mim, que tá lá no papel, não serve. Então, vamos atrás de tirar a lei do papel. Então, eu sempre fui muito inquieta, mas nunca fui a pessoa mais organizada. Eu entendo. Eu também acho que eu sou mais ou menos assim. Agora, Brisa, queria te agradecer imensamente pelo nosso bate-papo, te desejar sucesso e deixar suas palavras finais. Só que ainda tem uma coisinha depois das palavras finais. Tá bom. A gente vai pro desafio do karaokê, tá? Quem canta Seus Males espanta aqui. E a gente vai cantar junto a música. A música que você escolheu é da... Marília Mendonça, Marília maravilhosa, Mendonça. Rainha. Ai, meu Deus. Nossa, Gosta de uma rainha do sofrênciazinha? feminejo, adoro. Sou muito feliz que ela veio aqui na nossa cidade, né? Sim, a gente pôde ter sim. ela aqui na nossa cidade marcando, mas eu que agradeço, Eugênio, o convite. Assim, é uma delícia estar aqui, conversar, dessa forma descontraída mesmo que a gente está aqui. E dizer para todo mundo que está em casa, né, que possam acompanhar um pouco do nosso trabalho, independente de ser eleitor, eleitora nossa, mas acompanhe. Hoje as redes sociais são um veículo importante das denúncias que a gente faz, da fiscalização, das mobilizações, né? Quem puder
acompanhar as nossas redes sociais, Brisa Braque 13 em todas as redes, Instagram, Twitter, TikTok, que a gente tá aí ocupando tudo TikTok também. também, você gosta? TikTok também, que eu sou jovem, né? Então tá, eu não entendo TikTok, então eu tenho até, mas só pra olhar o dos outros, porque eu acho que eu sou velho. E que a gente possa seguir construindo a política, a boa política, Sim. a política democrática, do bom debate, que debate ideias, que debate projeto de cidade, projeto de sociedade, né? Eu defendo um projeto de sociedade que não se limita a Natal. Eu acredito que sim, que outro mundo é possível e que esse outro mundo começa pela nossa cidade, mas ele não se encerra na nossa cidade. Eu acredito que é possível a gente ter como pagar os trabalhadores da cultura sem ser da forma que é possível a gente diminuir os índices de violência contra a mulher, que é possível uma cidade que tenha mais creches, que é possível ter um transporte público que seja muito melhor, que tenha muito mais qualidade, que é possível a gente adaptar as nossas cidades para a crise climática que a gente está enfrentando. Sim. Então, assim, eu tenho muita esperança e tenho essa esperança também no caminho da política. E acho que a gente não pode perder essa esperança de lutar, de se movimentar, de reivindicar. Tem gente como a gente, né, que dedica a vida para isso. Não precisa ser todo mundo, mas acho que todos nós, como cidadão, tem um pouco do dever de conhecer, de acompanhar, de cobrar. Eu adoro quando eu sou cobrada na rua pelos seguidores, pelo pessoal nas redes sociais, que eu vejo que as pessoas se importam, estão ali cobrando, então estão se importando. Eu acho que a nossa tarefa coletiva é essa. E principalmente dizer que a nossa cidade está, né, num momento, na minha avaliação, muito difícil. Acho que está passando por momentos importantes. A obra da engorda de Ponta Negra vai ser uma obra muito importante, que vai precisar de muita fiscalização também, que a gente possa ter muita responsabilidade com esses debates e pensar, acima de tudo, no melhor da nossa cidade. Espero poder seguir contribuindo com isso. Show de bola. Vamos cantar? Vamos embora! Vambora, vamos Pro lá. terror da minha equipe, que sempre diz assim, Brisa, não cante. Aí hoje eu vou infringir as regras. Bora. Ô, equipe, libera, vá. Não entra mais. Alô, porteiro, tô te ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Ah, não, viu? Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro. Te ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Isso aí eu vou dizer que eu espero que seja o porteiro lá da prefeitura próximo ano. Aí vocês vão entender a minha mensagem. Tá entendido, dado o recado. Gente, obrigado a vocês. Até o próximo programa.